conversa sobre o Evangelho de João. Semana passada foi bastante coisa, né? Bastante coisa. Todo mundo pegou a apostila, né? Depois vai ter de novo, tá? Não sei, veja lá com o Padre Menor como é que vai ser a distribuição da apostila. Você tem aqui, você vai pegar na secretaria. Depois ele explica direitinho como vai ser. De qualquer forma, não fiquem desesperados em escrever tudo, porque o esquema vai estar de novo disponível para quem quiser. Vamos retomar um pouquinho a essa história do Evangelho de João. E está aqui, ó, o livro da glória. Ô glória, né? Ô glória. O que é esse livro da glória? Vamos lá. Vamos retomar uma das ideias que nós falamos lá na sexta-feira passada, que o Evangelho de João tem mais ou menos o seguinte esquema, ó. O primeiro capítulo, quase todo o primeiro capítulo, é chamado prólogo, que é um grande resumo inicial das principais ideias que depois vão aparecer no Evangelho. Depois nós temos do capítulo 1, finzinho do capítulo 1 até o capítulo 12, o chamado livro dos sinais. Vamos recordar, em João nunca aparece a palavra milagre. Quem tem Bíblia de Maria aí, rabiscou a Bíblia em casa, rabiscou? Esqueceu, né? Então lembra, anota aí na Bíblia Ave Maria. Ave Maria. Na Bíblia Maria tem um erro. Não existe a palavra milagre no Evangelho de João. O que existe é a palavra sinal. Este foi o primeiro milagre que Jesus fez? Não! Esse foi o primeiro sinal, né? Essa foi a primeira parte do livro. Isso aqui nós vimos rapidinho a semana passada. Lá na apostila tem um pouquinho de cada sinal, só algumas ideias. Hoje nós vamos falar aqui do livro da glória, que começa, que é a segunda parte do Evangelho, que começa no capítulo 13. Do capítulo 13 ao capítulo 20, o livro da glória, e depois o finzinho lá do Evangelho, o epílogo. Então o nosso menu, o nosso cardápio para essa noite vai ser isso aqui. Bom? Vamos em frente então. Peguem a Bíblia de vocês. A Bíblia que vocês deviam ter trazido aí. E vejam lá no capítulo 13. No capítulo 13 na Bíblia, boa parte das Bíblias tem lá um subtítulo. Aqui você brinca, o que é esta? A Bíblia Ave Maria, tá vendo? Ave Maria. Mas ali tem assim, né? Jesus manifesta sua missão e divindade, sua paixão e ressurreição. Né? Mas tem algumas Bíblias aí que está escrito exatamente assim, ó. Essa aqui é melhor. Vida pastoral está escrito lá, livro da glória. Mas algumas Bíblias colocam o livro da hora. Né? É melhor que o livro da hora ou o livro da glória. Mais corretamente é o livro da glória. Por que é isso? A glória de Jesus se manifesta em 3 atos, em 3 momentos. O livro da hora é a segunda parte. Então hoje nós vamos percorrer um pouquinho aí as Bíblias que a gente tem para fazer uma leitura de alguns pontos, é uma leitura continuada. Então, livro da hora e livro da glória. Primeira coisa, Jesus está preparando os seus discípulos para a glória. Agora, o que é essa glória? Jesus faz um longo adeus, um longo discurso a Deus, que tem lá a última ceia, depois tem um longo discurso, capítulo 13 ao 17. E tem os 6 discursos do Espírito. A chamada oração sacerdotal, no capítulo 17, vocês podem procurar aí, vejam no capítulo 17 o que tem lá no livro de vocês. Deveria ter um título ali, oração sacerdotal, alguma coisa assim. Capítulo 17.
A oração, a grande oração de Jesus, a oração de Jesus. A oração sacerdotal. O que é isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. E a hora, ou o livro da hora, que é capítulo 18 a 19, julgamento, paixão, crucifixão e morte. É isso que tem na Bíblia de vocês aí, capítulo 18 e 19? Está lá, né? Depois, o capítulo 20, que é a plenitude da glória. A plenitude da glória, que é a ressurreição. A ressurreição é as aparições do ressuscitado. E nós vamos ter ainda lá o capítulo 21, que é um apêndice. Mas vamos ficar por enquanto com isso daí. Pois bem, quando a gente compara os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com o Evangelho de João, a gente percebe que a última ceia é totalmente diferente. O que tem lá Mateus, Marcos e Lucas? A última ceia tem Jesus lá com os discípulos e diz: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Quando a gente vai ler o Evangelho de João, é uma coisa estranha. No Evangelho de João, eles fazem de tudo menos comer. No Evangelho de João, não tem aquela história: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Tem o lava-pés, e diz assim: depois que eles comeram, eles saíram. E não diz o que eles comeram. E aí então, vocês lembram de Jesus Cristo Frankenstein? Nós falamos na semana passada. O que é Jesus Cristo Frankenstein mesmo? Um pedaço de cada evangelho, né? Quinta-feira Santa de noite, o que tem? Lava-pés e instituição da Eucaristia. Aí eu pergunto para vocês assim: me encontra um evangelho para mim e que tem no mesmo evangelho lava-pés e instituição da Eucaristia. E vocês não vão achar, porque lava-pés tem só no Evangelho de João, mas não tem isso é meu corpo, isso é meu sangue. Isso é meu corpo, isso é meu sangue está nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo 1, Coríntios 11. Excelente placar de futebol, né? Mas não tem o lava-pés. Então aquela missa de lava-pés e instituição da Eucaristia é um Frankenstein, porque no Evangelho que tem lava-pés não tem instituição da Eucaristia, e no Evangelho que tem instituição da Eucaristia não tem lava-pés. A nossa liturgia pega um pedaço do Evangelho de João e um pedaço do Evangelho de Lucas, de Marcos ou de Mateus. Então a última ceia é totalmente diferente. Mateus, Marcos, Lucas, a última ceia é uma coisa. Em João, a última ceia é totalmente diferente. Também o processo de prisão, morte e ressurreição de Jesus. Nos 4 evangelhos é o que tem mais parecido nos 4. Só que o evangelho de João também tem diferenças, tem as suas particularidades. Tem coisa que só João conta, que não contam que os outros não contam. E por fim, a descoberta do túmulo vazio e as aparições do ressuscitado, já em cada evangelho são totalmente diferentes um do outro. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas se a gente compara Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai dizer: não estão contando a mesma história. E nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. De qualquer forma, Mateus, Marcos e Lucas contam de um jeito, mais ou menos tem a sua semelhança, e João algo totalmente diferente. Então vejam que nós estamos uma das coisas que eu estou aprendendo nesse curso aqui é: quando a gente está lendo o Evangelho de João, apaga os outros,
vamos prestar atenção no Evangelho de João, que aí quem sabe a gente começa a descobrir coisa nova. A gente fica sempre juntando as peças do Jesus Cristo para testar, né? Então hoje vamos fazer isso, ó. Quem tem computador, né? Vamos reinicializar o computador aí, né? Vamos apagar tudo que a gente imagina sobre última ceia, processo, paixão, morte e ressurreição de Jesus, o que aparece depois. E vamos ler o Evangelho como se a gente nunca tivesse escutado antes essa história, e nós vamos ver coisas bastante interessantes. Então, capítulos 13 a 21 do Evangelho de João. Peguem aí a Bíblia que vocês deviam ter trazido. O que tem lá? Do capítulo 13 a 17, o livro do adeus. É a última ceia e o último grande discurso que Jesus faz para os discípulos, e depois a oração. Capítulo 18 e 19, o chamado livro da hora. É a hora da glória, a hora de Jesus morrer na cruz. Capítulo 20, aparições do ressuscitado, e depois a primeira conclusão no capítulo 20, 30 e 31, que nós lemos a semana passada, e que nós falamos, isso aí é que explica o Evangelho inteiro. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês acreditem, e acreditando tenha a vida do seu nome. Aí o Evangelho de João, nesse trecho, já diz uma coisa muito importante, que vale para a Bíblia inteira. Nunca pergunte para a Bíblia, mas foi assim mesmo que aconteceu? Isso não é pergunta que você faça para a Bíblia, porque a Bíblia não está interessada em contar uma história exatamente como aconteceu. Está interessada em contar uma história para te convencer de um ensinamento. Então o que acontece? O Evangelho de João está dizendo assim, ó, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui. Tá, mas se fez muitos outros, por que contou esses? E mais do que contou esses, porque contou desse jeito. E aí o João responde, estes foram escritos estes, e desta maneira, para que vocês acreditem, para convencer vocês a entrar para a comunidade, ou voltar para a comunidade, ou para acreditar do modo certo. Ah, mas tem outra história, por que você não contou? Não, porque aquela lá agora não interessa, o que interessa é essa aqui. Tá bom? Vamos lá, ó. Tem no capítulo 21 um epílogo. A história parece que já tinha terminado, mas aí surgiu uma outra situação na comunidade, precisou acrescentar. E por fim, a segunda conclusão. Tudo isso aqui nós vamos dar uma lida daquilo que for possível. Então vamos começar no livro do adeus, capítulo 13. O que tem lá neste livro do adeus? Acompanhem aí na Bíblia de vocês, vocês vão encontrar o que? Jesus está preparando os discípulos para a obra da glória e não tem instituição da Eucaristia. Como? No Evangelho de João não tem. Pelo menos não na última ceia. No Evangelho de João é muito diferente dos sinóticos. Quando eu falo sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Cada um deles tem as suas particularidades, mas está lá. No Evangelho de João não tem nada disso. O que tem? No Evangelho de João, a instituição da Eucaristia não acontece na última ceia, acontece lá atrás, no capítulo 6. No capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães, e lá tem toda uma discussão com os judeus sobre o pão da vida, o chamado discurso do pão da vida. E é lá que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, vai dizer, né, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, eu é que estou dando o pão do céu para vocês agora.
Então, no Evangelho de João, a instituição da Eucaristia está no capítulo 6, logo depois da multiplicação dos pães, que não é milagre, é um sinal. Sinal do quê? De que o verdadeiro pão do céu é Jesus. Não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu. E o discurso do pão da vida. Então, no Evangelho de João não tem instituição da Eucaristia? Tem, mas não da última ceia. A instituição da Eucaristia no Evangelho de João está lá atrás, depois do sinal da multiplicação dos pães. O que acontece na ceia, então, no Evangelho de João? Também não é narrado, não diz o que eles comeram. Chegaram lá, prepararam para a última ceia, e quando a gente pensa que João vai contar, ou o autor do Evangelho de João vai contar o que foi na última ceia, diz assim: depois que eles comeram, eles saíram. Então, mas comeram o quê? Foi um galeto? Foi uma churrascada? Foi uma feijoada? Não diz o que comeram. Quer dizer que a ceia é só o pano de fundo para o que ele quer contar mesmo. E a primeira coisa que ele quer contar é a lavação dos pés. Aquela história, né? Lavar os pés. Que aí, gente, então, na missa da quinta-feira santa, tem lá aquelas músicas antigas, né? Jesus erguendo-se da ceia. O que mais? Não conhece a música, não? Jesus erguendo-se da ceia, já a bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, né? Então, lava aquela história, vai lavar ou não vai lavar? O que é isso? Lavação dos pés. O anúncio da traição de Judas. Jesus diz: um de vocês vai me trair. E aqui, vocês recordam, nós já falamos a vez passada. Então, Jesus estava lá dizendo, né, olha, um de vocês vai me trair. E Pedro não tem coragem de perguntar para Jesus, mas fala para o discípulo amado: não. E aí o discípulo amado encosta a cabeça no peito de Jesus e diz: quem que é, mestre? E Jesus diz: é aquele para quem eu der o pão molhado no vinho. E aí pegou e deu para quem? Para o Judas, né? Aí todo mundo fica sabendo. Quer dizer, o anúncio da traição de Judas e 2 longos discursos de adeus. Jesus então faz 2 longos discursos de despedida, e aqui quando chega em 14:31, aliás, Jesus falou, fez um longo discurso de despedida. E tem uma coisa engraçada, vamos pegar lá 14:31, e aí Jesus vai dizer assim: bom, então, gente, agora que já fiz a minha despedida, e o que tem lá em 14:31? Deveria ter algo assim: vamos levantar e vamos embora. É isso que está aí? Levantai-vos e vamos embora. E todo mundo se levanta, começa a pegar as coisas. O que acontece? Jesus: mas então, como eu estava falando antes, e Jesus começa de novo a falar. Todo mundo já estava com a sacola na mão, né? Senta todo mundo de novo, porque Jesus continua falando. 2 discursos de despedida. E depois, no capítulo 17, nós já vimos a tal da oração sacerdotal. Isso aqui no Evangelho de João é muito diferente, ou nos Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas não tem nada disso. É totalmente diferente. Na última ceia aparece o tal do discípulo amado. Antes não tinha aparecido esse cara. Na última ceia aparece esse Gaudério chamado, porque a gente não sabe o nome dele, o tal do discípulo amado. E aí, é João, não é João? Aqui nós estamos falando lá passado, né? Já vieram me perguntar aqui, mas eu sempre aprendi que era João, e agora? Pois é, se esse fulano se chamava João,
provavelmente não é o mesmo João que escreveu o Evangelho, mas também quantos João existem? Quantos Joões existem aqui em São Sebastião do Caí? Tem algum João aqui? Levanta a mão. Ó, tem dois pelo menos, né? Quem é qual? Tá vendo? Mas toda este livro do Adeus, do capítulo 13 ao 17, é constante a presença ou do verbo amar ou da palavra amor, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E por aí são muitos. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O verbo amar, o substantivo amor, aparece 40 vezes no Evangelho de João. Bastante, né? Agora, nestes capítulos, só nesses capítulos aqui, aparece 31 vezes. Quer dizer, são capítulos marcados pelo amor. Jesus que ama até o fim, Jesus que ama o Pai, Jesus que ama os discípulos que são convidados a amar uns aos outros como Jesus amou. A lavação dos pés. Vamos falar dessa coisa de lavar os pés, que é o que na missa da Quinta-feira Santa, em todas as igrejas, né? desde o Padre Alexandre Padenoro aqui em São Sebastião do Caí até o Papa lá no Vaticano, faz a lavação dos pés, né? É um sinal do tipo gesto profético, é um sinal isso. Você lembra que no encontro passado nós falamos que sinal pode ser de dois tipos, né? Pode ser um sinal do tipo milagre, aquilo que os outros evangelistas chamariam de milagre, mas tem uma série de outras coisas que não são milagre e que a gente pode chamar também de sinal. Nós vimos, né, Jesus que pega o chicote e expulsa todo mundo do templo. Isso é um sinal. Jesus que entra montado num jumentinho lá em Jerusalém. Isso é um sinal. E a lavação dos pés é também um sinal? Se for, é um sinal do tipo gesto profético. O que nós temos agora, quando a gente presta a ler com bastante atenção, fica claro que parece que está contando a mesma história, mas de duas perspectivas diferentes. É a mesma história, só que uma parte chama atenção para uma coisa, alguns versículos chamam atenção para um aspecto, outros versículos chamam atenção para outro aspecto. Quais aspectos são esses? O mesmo acontecimento é um sinal. É um sinal de purificação, né? Faz uma alusão ao batismo, né? Vocês entendem o que significa lavar o pé no tempo de Jesus? O que é isso? Por que você lavava o pé? No tempo de Jesus não tinha sapato, né? Sapato fechado, o pessoal andava de sandália. E quando chovia, como é que ficava o pé? Cheio de barro. E quando não chovia, cheio de pó. E aí o que acontecia? O pessoal ia jantar na casa de alguém. Só que no tempo de Jesus, o pessoal não sentava à mesa como aqui. O pessoal comia quase que a mesa era bem mais baixa, como a gente chamaria de mesa, e o pessoal comia. Será que vai aguentar aqui? Vai aguentar? O pessoal comia mais deitado do que sentado. E aí o que acontece? Todo mundo mais ou menos assim. O que acontecia? Todo mundo comendo mais ou menos deitado. Era muito comum alguém ficar com a cara perto do pezão do outro, né? Não, além do chulé, isso estava cheio de barro, isso estava cheio de areia. Por isso, fazia parte da boa acolhida
alguém da casa lavar o pé dos convidados. E quem que fazia isso? Normalmente o empregado, mas se não tinha empregado, um dos filhos, normalmente o filho mais novo, ou então da família, alguém que mandava menos, a pessoa menos importante da casa, tinha a obrigação de lavar o pé dos convidados. E aí chega na ceia, fica aquela história: quem que vai lavar o pé da gente agora? Porque Jesus ficou falando que todo mundo é igual, que todo mundo é irmão. Quem que vai lavar o pé? Vai você. Não, eu não, vai você. Ah, não, eu sou o chefe, vai você. E aí o que Jesus faz? Ele lava o pé. Então, antes de mais nada, um gesto de purificação. Porque lava o pé, tira a sujeira, e por causa da água é uma referência ao batismo. Então, esse aspecto é um relato que a gente costuma dizer cristológico, soteriológico. Por que cristológico e soteriológico? Soteriológico tem a ver com salvação. A salvação é a obra de quem? É de Jesus. Então, nesse aspecto, o lava-pés, aqueles versículos que estão ali, mostram, é Jesus quem traz a salvação. Mas, ao mesmo tempo, é um exemplo. Exemplo do quê? Jesus dá o exemplo de humildade, de serviço. Jesus ensina como os discípulos devem se tratar uns aos outros. Aliás, é o que diz Jesus no fim, né? Eu dei exemplo, vocês dizem que eu sou mestre e senhor. Eu sou mestre. Só que eu, sendo mestre e senhor, vou lavar o pé de vocês para que vocês façam a mesma coisa com os outros. Para que vocês não tenham uma atitude de orgulho de querer mandar, mas que vocês estejam a serviço, para que vocês tenham humildade. Então, é um relato eclesiológico e pastoral. Eclesiológico porque tem a ver com a atitude da igreja, e pastoral tem a ver com o serviço, quer dizer, os discípulos devem assumir a mesma postura de Jesus, não querer mandar, mas estar a serviço. Então, esses dois aspectos, será que eu consigo descer aqui agora sem derrubar? Ufa, Jesus salvou, o sangue de Jesus tem poder. Esses dois aspectos estão lá bem juntos no relato da lavação dos pés. E aí então a gente entende o que significa aquela história que Pedro disse: você não vai lavar meu pé. E por isso que Jesus disse: você não vai ter parte comigo. Quer dizer, não é só que você não vai ser salvo. Quer dizer, você não pode ser meu discípulo se você não deixar. Você não pertence à minha comunidade se você for orgulhoso, né, e achar: não, eu não preciso. Aí Pedro quer ser tão humilde que você já quer mais orgulhoso ainda, né? Ah, não, só o pé, a cabeça também. E o que Jesus responde? Bom, se você já tomou banho antes, não precisa lavar o corpo inteiro, só o pé. Quer dizer, isso é uma coisa curiosa, viu, gente? Ó, na grande maioria das vezes que Pedro abre a boca, ele fala bobagem. Vamos voltar a falar sobre isso, mas a figura de Pedro nos evangelhos é muito curiosa e é constante nos 4 evangelhos. Pedro abre a boca e fala bobagem. A gente às vezes fica imaginando assim, né? Pedro, o primeiro papa infalível, nos evangelhos não é bem assim, não. Pedro abre a boca e fala bobagem. E uma delas é aqui, né? O senhor não vai lavar meu pé? Bom, então sai daqui, porque seu lugar não é aqui comigo. Lavação dos pés, o anúncio da traição de Judas. Esse é outro relato interessante. Já a própria palavra traição, ela já é um pouco perigosa, porque os evangelhos não usam propriamente a palavra trair, mas entregar. Foi Judas que entregou Jesus. Mas é um relato curioso. No quadro da última ceia, o que acontece? Também estamos sinóticos. O Evangelho de João apresenta detalhes que os outros evangelhos não têm. O que tem no Evangelho de João que os outros evangelhos não têm? Em primeiro lugar,
Judas está possuído pelo capeta, por Satanás. Como vamos ler esse trecho aqui, ó, 13:2. Evangelho. Então, o capeta, o demônio já tinha colocado o propósito de trair Jesus, né? Bom, sobre isso eu teria muita coisa a falar, mas vamos em frente aqui, ó. E depois que Judas come o pão que Jesus mergulhou no vinho e entregou para ele, o que faz Judas? Vamos ver lá no capítulo 13:30. Judas saiu na escuridão, saiu no escuro. Vamos recordar, semana passada nós falamos que o Evangelho de João é todo marcado por contrastes, luz e trevas. Quer dizer, se Judas saiu de perto de Jesus, quer dizer que Judas saiu da luz e foi para onde? Para a escuridão, para as trevas. Quer dizer, Judas deixou a verdade, deixou a vida para ir para o engano e a morte. E então, capítulos 14 a 16, né? Aliás, finzinho do capítulo 13, depois até o fim do versículo capítulo 16, 2 grandes discursos de despedida. É o gênero literário do discurso de despedida. O que é isso? Uma pessoa importante está para morrer ou está indo embora. E aí, antes de morrer ou antes de ir embora, deixa as últimas recomendações. Olha, eu vou embora agora, eu vou morrer, ou então eu vou embora, não vou voltar mais, mas eu vou ficar muito triste, vocês vão me deixar muito assim desolado, se vocês não continuarem aquilo que eu ensinei. Então Jesus diz as últimas recomendações, transmite as últimas ordens, para dizer só, para que eu continue junto com vocês, hajam desta maneira. Então esse é o tipo de discurso que aparece em muitos livros, é muito comum. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo faz um também. É muito comum no mundo antigo, e hoje também a gente costuma chamar isso de testamento espiritual. Um personagem, normalmente um papa, um padre, um bispo. O padre Alexandre já começou a escrever o testamento espiritual, é cedo, né? Mas as últimas recomendações, né? Olha, agora que eu vou embora, ou que eu vou partir dessa para uma melhor, ajam dessa maneira. É o que Jesus está fazendo ali. E quais são as recomendações de Jesus na última ceia? Porque, como falamos, a última ceia, eles fazem de tudo menos comer. Então, 2 discursos centrados na fé e no amor. O que esses 2 discursos querem dizer? Então, esses 2 discursos, fé e amor, crer e amar, estão sempre se repetindo ali. A fé em Jesus tem efeitos. Quais são as consequências da fé de Jesus? Quer dizer, como deve se comportar alguém que acredita? Vocês lembram lá a finalidade do Evangelho? Isso aqui foi escrito para que vocês creiam. Tá, mas como é que eu faço para saber se uma pessoa crê ou não? Só porque vem na missa participar de uma reza, quer dizer que a pessoa crê? Ou só porque a pessoa anda com uma correntinha pendurada no pescoço, quer dizer que ela crê? Não, qual é o comportamento daquele que acredita? E por isso está ligado ao tema do amor. O amor a Jesus e as suas consequências. A mesma coisa, né? Quem diz que ama a Deus, como é que é o comportamento dele? Quem diz que ama Jesus, qual é o comportamento dessa pessoa? Quer dizer, olhando a vida de uma pessoa, dá para saber se ela tem fé e dá para saber se ela crê. Não só pelas palavras, mas pelas atitudes dela. Então, o primeiro grande discurso, capítulo 13 até o capítulo 14,
está centrado nessas duas coisas, e depois o segundo discurso também. E o segundo discurso tem vários pontos interessantes, porque o segundo discurso começa com aquela alegoria: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem crê permanece ligado, quem ama permanece ligado. Quem não ama, quem não crê, se desliga. Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Mas é nesses dois grandes discursos que aparece o único mandamento. Olha que coisa gozada. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparecem vários mandamentos de Jesus. Em João aparece o evangelho inteiro, tem um único mandamento. A única vez que Jesus diz, façam tal coisa, é aqui, que é: amai-vos como eu vos amei. Vocês já pararam para pensar nisso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Até tem uma música do meu tempo de adolescente, muito bonita, né? Prova de amor maior não há. Irmão, eis que eu vos dou mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vocês são velhos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Gente, mas vocês já pararam para pensar o que significa isso? Às vezes a gente não para para pensar. Amar como Jesus nos amou. Tem uma música para dizer assim, né? Amar como Jesus nos amou. Você para para pensar o que significa isso? É uma coisa extremamente complicada. Porque, olha, o que vocês acham? Amar como Jesus nos amou é fácil ou é difícil? É difícil? Quem acha que é difícil, dificinho? Quem acha que é difícil? Ou quem acha que é muito difícil? Quem já tentou? Quem tenta? Agora, quem já conseguiu? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: amar como Jesus nos amou não é difícil. Não é difícil, é impossível. Se eu digo para vocês assim, troca, tem uma lâmpada, a torre da igreja tem lâmpada lá em cima? Tem? Ou tem sino? Tem sino? Então eu digo assim: olha, o sino está caindo, sobe lá para trocar o sino. Dá para subir ou não dá? Claro que dá para uma escada, né? Ou uma corda, não sei. Se for mais novo, sobe mais rápido quem é velho, né? Agora se eu digo assim, não, sobe lá, sem escada, sem corda nenhuma, vai dizer o quê? É impossível. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a diferença entre difícil e impossível? E por que amar como eu vos amei é impossível? Porque Jesus é Deus. Primeira linha do Evangelho de João: no princípio era a palavra, e a palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Então, olha que coisa complicada. Quando diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está dizendo assim, eu sou Deus, eu amo vocês, então vocês façam a mesma coisa. E a gente vai dizer, mas peraí, eu não sou Deus. Mas por que ele deu esse mandamento? Porque esse mandamento, né? Porque é impossível, mas não, mas você é Deus. Não, mas então, mas o problema é o seguinte: ele pode, nós sempre teremos as nossas limitações.
Sempre teremos. Tá? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ó. Eu já tenho o problema essa palavra aqui, mandamento. Mandamento não é uma lei que se você não cumprir, você vai para o inferno. Mandamento, e esse é o significado da palavra no Evangelho de João. Mandamento é um projeto de vida. Então, o que Jesus está dizendo assim, olha, o modelo de amor é o que eu fiz. E vocês vão estar sempre, vocês nunca podem deixar de buscar isso. Nunca podem dizer, eu não vou conseguir, então vou parar. Não, tem que estar sempre buscando. E a cada nova circunstância, aprender de novo. Nós vamos voltar a falar sobre essa coisa de amor, quando falarmos lá de Pedro. Vocês guardem isto na memória aí. O mandamento é um projeto de vida. Não é uma lei que se você não cumpre, você vai para o inferno. Mas é um modelo. Então quando Jesus diz, olha, eu sou o modelo. Não é? Se vocês querem saber se vocês estão acertando ou errando, olha para mim. E não me perca de vista. Não siga outro modelo. Você quer saber se está acertando ou errando? Olha para mim. Mas tenha consciência. Sempre vai estar devendo alguma coisa. Sempre vai precisar aprender outra vez. Sempre vai precisar de novo parar e pensar, puxa, eu acho que eu preciso mudar minha atitude. Então, neste sentido, e só neste sentido, é que esta ordem de Jesus, amai-vos como eu vos amei, ela nos apresenta a possibilidade de a gente entender o que é isso. Porque se não for assim, ninguém vai cumprir. Jesus. Quem daqui nunca perde a paciência com ninguém? Jesus nos amou a tal ponto que deu a sua vida por nós. E os mártires? Vamos falar, daqui a pouquinho nós vamos falar dos mártires. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eles. Tá? Bom, nos sinóticos a coisa é totalmente diferente. Porque nos sinóticos tem assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, nos sinóticos o modelo, o ponto de referência já não é mais Jesus, já o ponto de referência é o amor que você tem para si mesmo, que também é uma coisa interessante, porque lá no Antigo Testamento dizia assim: aquilo que você não quer que os outros te façam, você não faça para eles. E no Novo Testamento Jesus diz, não é assim: aquilo que você quer que os outros te façam, faça você para os outros. Que dentro da perspectiva dos evangelhos sinóticos responde mais àquelas comunidades. Na comunidade de João a coisa não funciona assim. Você lembra daqueles grupos de separatistas, né? que se achavam, nós já cumprimos. Então João diz, peraí, não é bem isso. O nosso ponto de referência tem que ser outro. O amor de Jesus pelo Pai se concretiza, deve ser uma realidade também na vida dos discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Quer dizer, o ponto de referência é Jesus. E nós sempre seremos incompletos. Guarda essa ideia. O nosso amor sempre vai ser incompleto. Porque o dia que for completo, aí nós vamos ser Deus. Isso é uma coisa importantíssima da gente ter na mente. E o amor de um pelos outros é sinal da presença de Jesus. Vamos ler esse trecho aqui, 17 e 23, que está lá na oração sacerdotal. Lá na capítulo 17, versículo 23. Que tem lá no 17, 23, eu estou neles e eles estão em mim.
para que sejam perfeitos na unidade, no amor, no acolhimento, né? Para que saibam que como eu os amei, eles te amam, etc. De novo essa ideia do amor. Quer dizer, como é que a gente sabe que Deus está numa comunidade? De vez em quando a nossa comunidade aí, de vez em quando tem umas comunidades, aqui não, mas lá na paróquia que eu trabalhei, lá na minha cidade, lá em São Paulo, de vez em quando tem umas brigaiadas lá, né? Quem quer mandar, quem quer ter razão, quer expulsar o irmão da comunidade só porque não gostou do jeito que cantou na missa. E Jesus diz assim: puxa, mas nessa comunidade Deus não está, porque se Deus estivesse, como é que essa pessoa estaria praticando amor, né? Então vejam, é sinal da presença. Como é que a gente sabe que Deus está na comunidade? Quando a comunidade partir com amor. E não só entre si, mas quando essa comunidade exporta o amor também para quem está de fora. Quer dizer, quando essa comunidade é capaz de acolher até quem não é da comunidade. Outra coisa que acontece ali na última ceia, além do mandamento do amor, Jesus faz duas promessas. Jesus está se despedindo e, para consolo ou conforto dos discípulos, Jesus faz duas promessas. Quais são essas duas promessas? A primeira promessa é que Jesus promete voltar. Eu vou voltar. Eu vou, mas voltarei. E a gente pergunta: quando? Onde? Será que Jesus promete que vai voltar nas aparições depois que tiver ressuscitado? Ou será que Jesus vai voltar na parousia, no fim do mundo? O que a gente reza lá no credo? Quem participa da missa de domingo aqui, levanta a mão. Lá no credo, vamos ver se vocês são bons. Vocês sabem o credo de cor? Sim. O que lá no credo vocês rezam antes de creio na igreja, creio no Espírito Santo? Não, antes de crer no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Ih, vocês não sabem o credo, não. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Isso aí quer dizer o fim do mundo, né? Será que Jesus prometeu que vai voltar no fim do mundo? Nós vamos ter que ficar esperando até lá? Ou será que Jesus prometeu que vai voltar na comunidade? Quer dizer, quando a comunidade pratica o amor, Jesus está presente. Jesus volta na comunidade. Jesus está presente na comunidade enquanto a comunidade é obediente, pratica o amor. Aí Jesus está presente. Vocês lembram lá, no encontro passado, nós falamos que lá no Evangelho de Mateus, o principal apelido de Jesus no Evangelho de Mateus é Deus conosco. E é por isso que lá no Evangelho Jesus diz mais uma vez: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A mesma ideia aqui, né? Mas será que é isso? Jesus prometeu: eu vou voltar. Quando? No fim do mundo? Nas aparições? Ou então Jesus vai estar presente misticamente, em espírito, quando a gente vive em comunhão? O problema é que o texto não fala. Pode ser essas três coisas ao mesmo tempo. E então quer dizer que faz parte da nossa tarefa realizar pelo menos isso aqui, né? Pelo menos que Jesus esteja presente na comunidade. E as outras a gente vai esperar nele. A segunda promessa de Jesus é que ele vai mandar outro paráclito. E aí vai lá o padre, o diácono, o ministro, não sei quem não sabe ler direito, diz assim: eu vou mandar para vocês outro paralítico. Bom, duas coisas. Primeiro, por que outro? Se vai vir outro, quem que é o um?
E vamos lá pegar na primeira carta de João. Pegar lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. É lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Já acharam aí a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1? Está lá, quase lá no fim. Capítulo 2, versículo 1. Acharam já aí? Capítulo 2, versículo 1, primeira carta de João. Acharam aí? Então lê para nós aqui, vamos ver. Pode ser essa aí. Essa aqui. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, temos um intercessor. Então, o que é esta palavra paráclito? Que não é paralítico, né? Paráclito. Na língua grega, esta palavra aqui, parácletos, significa aquela pessoa que é chamada para ficar do lado. Para ficar do lado para quê? Se é um tribunal, para ser o advogado de defesa. Se essa pessoa foi convocada pelo rei ou pelo governador, é aquele que vai do lado para interceder, para ajudar. Mas se a pessoa está desesperada, triste, é aquele que está chamado do lado para consolar. Então, o paráclito, que é aquele que é chamado do lado para ficar do lado, para ficar junto, e daí vem a ideia de intercessor, advogado, porta-voz, consolador, defensor, etc. Então, quando Jesus diz, eu vou mandar outro paráclito, primeiro, quem que é um? É ele mesmo. Só que agora ele vai embora. E ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês abandonados, eu vou mandar outro que vai subir minha função. E vai fazer até melhor do que eu. Né? Então, esse é o tal do paráclito. E para que serve o paráclito? Para que serve o amor? É o que nós vamos ver aqui, ó. Capítulo 14, vamos ler esses trechos. Capítulo 14, 16 e 17. Para que serve este paráclito? Evangelho de João, voltamos para o Evangelho de João, capítulo 14, 16 e 17. Já encontraram ali? Sim. Aqui já encontraram? Vamos ver? Vamos ler para nós. Muito pequena. Encontraram aqui 16, 17, está uma letra que dá para ler? 16, 14.